Muito bem, estamos na lição de número 12. Faremos agora o resumo desta lição com o título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Então o cristão, ele está de pé porque ele tem esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, deixa bem claro que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então nós temos esperança, a nossa esperança é concreta. A nossa esperança não é uma ilusão. A nossa esperança é porque nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia num corpo glorioso, foi assunto ao céu 40 dias depois e prometeu buscar-nos para morar com Ele por toda a eternidade e nos dar um corpo glorioso semelhante ao corpo ao qual Ele ressuscitou. O texto áureo diz assim, Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o nosso grande Deus e o Senhor Jesus Cristo. Aguardamos a bem-aventurada esperança. Verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores que em nossa jornada de fé. Então, quantos dissabores há na nossa jornada de fé? E muitas vezes o inimigo pensa que vamos desanimar, pensa que vamos desistir, mas a esperança é uma chama que não se apaga dentro do nosso coração. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo de número 30 e de número 25, do versículo 18 ao número 25. Então nós vamos falar agora da esperança e eu quero que o seu coração esteja cheio de fé, que o seu coração esteja cheio de paz e que esteja cheio de esperança, porque essa esperança é que nos move, essa esperança é que nos permite, estarmos de pé. Então permaneça de pé, permaneça com fé, permaneça com esperança, sabendo que não é vão, viu? Não é vão a sua confiança, porque a sua confiança é no Senhor. A sua confiança não é igual a promessa de um político que no dia de amanhã ele não consegue cumprir por vários motivos, mas Jesus não. A promessa dele é fiel. A introdução está dizendo, desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa esperança, ela tem um fundamento. Diz assim, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então a sua fé e a sua esperança estão em Deus, através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma obra poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do reino. Vamos para a nossa primeira parte aqui da lição. Para onde aponta a esperança do cristão? Para onde aponta a esperança do cristão? No item 1, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança ela é uma expectativa favorável. Então o que é esperança? Esperança é uma expectativa boa. É quando você está, você já antecipa a sua alegria e alguém diz, por que você está alegre? Você diz, não, porque eu estou com uma esperança de que vou receber algo, de que vai acontecer algo, mas nós estamos falando de algo espiritual, algo muito maior do que o principal que pode haver no coração de um ser humano e que ele possa desejar. Nós estamos falando da esperança de passar a eternidade com Cristo. Então é uma esperança boa, favorável e confiante que se fundamenta no que não se vê. Isso é fé, que não se vê. Então é uma esperança no futuro, na nossa vida eterna. Após a nossa vida terrena aqui, entraremos na vida eterna. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Então essa esperança, ela acaba que antecipa aquilo que é bom. A pessoa, ela já tem aquele sentimento, é como se ela já estivesse vivendo aquilo. Então a Bíblia diz que nós somos cidadãos também dos céus. Então você já pode viver
vê a expectativa do céu, essa esperança, você já pode ter essa alegria aqui na terra. Não precisa, quando eu chegar lá eu vou ficar alegre, quando eu chegar lá eu vou andar nas ruas de ouro, quando eu chegar lá haverá um novo céu, uma nova terra. Não, querido, até que você chegue lá, você já está com o dono da bênção ao seu lado, que é o Senhor Jesus Cristo. Diz assim, ó, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então Deus que não pode mentir, prometeu para nós. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. Diz assim, ó, esperança da glória e a esperança nossa. Então, a nossa esperança, Deus, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o que nos faz estar de pé. E Paulo escreve assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, vírgula, esperança nossa. Então Jesus Cristo é esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. No item 2, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos. Então, quando você está lendo as cartas paulinas, quando você está lendo os escritos do apóstolo Paulo, você vai, ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro a esperança do cumprimento da promessa. Então, tudo aquilo que está prometido, nós criamos, nós temos esperança que vai ser cumprido. Então, essa esperança é uma certeza, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja. Paulo deixa bem claro e fala sobre o arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso é ratificado nos escritos paulinos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Então, Paulo deixa bem claro, veja bem, são 3 coisas necessárias na vida cristã, 3 coisas. Ele diz assim, ó, agora, pois, permanecem a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança, sem esperança você está morto espiritualmente. E a caridade. Então, ele diz assim, ó, estas 3, mas a maior delas é a caridade. Por que a maior é a caridade? Porque você tem fé até que você chegue na eternidade. Você tem esperança até que você chegue na eternidade. Porque depois que você abraçar a eternidade, não precisa mais fé e nem esperança, porque você já está vivendo aquilo. Mas o amor e a caridade vão permanecer para sempre. Amém? No item 3 agora da nossa lição, da primeira parte aqui, o item 3, Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente espiritual. Então, é uma obra plenamente espiritual. Diz assim, ó, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós fomos gerados de novo, agora em Deus, gerados em Deus. Por isso Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo destaca na sua carta, aqui em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança, o nosso Deus é Deus de esperança, vos encha de todo gozo, de alegria e de paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai fazer aumentar a esperança no seu coração. Então a sua esperança tem que estar... O combustível seu, que é a esperança, tem que estar sempre cheio, o seu tanque de combustível chamado esperança. Logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio de perseguições cruéis e muitos outros sabores, desafios que sempre nos testaram. Então os cristãos foram testados ao longo de todos os tempos, inclusive na era presente que nós estamos, nunca se matou tanto cristão como se mata hoje. É que no Brasil, né, nós estamos vivendo aqui, na verdade nós estamos vivendo aqui
É um comodismo espiritual, precisamos despertar, porque mundo afora os cristãos estão sendo perseguidos e até muitas vezes mortos. Então a igreja de Cristo nunca jamais sucumbiu, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós. Então essa confiança nunca jamais puderam tirar e nunca jamais vão tirar de nós. Diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele disse, né, deixou bem claro, que ele não tinha a sua vida por preciosa, mas precioso para ele era cumprir a vontade do nosso Deus. Parte 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Então, a nossa esperança cristã, ela está baseada também na escatologia, ou seja, quando você estuda as coisas futuras, você enche o seu coração de esperança e tem certeza daquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação inicia com Deus. Então, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos, nós conhecemos, né, a palavra do Senhor, nós sabemos que o pecado, então, ele entra no mundo, o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, toda a criação passa por... toda a criação sofre com esse pecado. Até mesmo, a Bíblia diz que a terra, né, ela sempre foi perfeita. No Jardim do Éden era perfeito. Quando entra o pecado, então você vê que a terra já não produz da mesma forma. A terra precisa ser corrigido, né? O seu pH precisa ser corrigido, precisa colocar tantos produtos na terra para que a terra fique nutritiva. E tudo isso devido ao que? O pecado. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz da abrangência cósmica da morte do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem o que a morte do Senhor Jesus Cristo produz. Diz assim, ó, de tornar, então o que aconteceu com a morte de Jesus e sua ressurreição? Então Jesus, ele tem o poder de tornar a congregar em Cristo. Deus torna a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na eternidade, na glória. Cristo volta a congregar tudo nele, Cristo volta a trazer tudo à perfeição. Então diz assim, ó, tanto as que estão nos céus como as coisas que estão na terra. Então em Cristo volta-se ao estado da graça. Então quando ali no Éden o homem é colocado ali para governar aquele jardim, agora através do pecado veio a degradação humana e da natureza. Em Cristo agora ele volta tudo à perfeição, justamente na glória futura, justamente ali em Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como o fio condutor das Sagradas Escrituras. Então ali em Gênesis 3:15 houve a promessa de que da barriga da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. E o Apocalipse deixa claro que Satanás, ele já está vencido, já está derrotado e ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre e passará ali a eternidade juntamente com seus anjos, né? Anjos decaídos, que nós chamamos de demônios. No item 2, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Então a doutrina das últimas coisas, denominada escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos que se consolam e se alegram no que diz a Bíblia a respeito do futuro. Então nós... diferentemente dos ímpios, nós não podemos ter medo do futuro. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não se pode comparar com aquilo que é revelado em nós. Então assim a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria, consolo, conforto ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa todas as coisas e age a favor do seu povo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ou seja, a luta que eu estou passando, não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Alguém diz, eu estou passando muita luta aqui, mas o que me aguarda é coisa muito boa. Lógico que sim, mas não é nem para ser comparado de tão maravilhoso que é aquilo que
nos aguarda na eternidade. No item 3 da segunda parte, por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, na transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua vinda. Então, aqui nós temos uma doutrina maravilhosa em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18. O apóstolo Paulo diz para eles: não quero, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque as pessoas estavam morrendo naquela época e eles achavam que eles tinham perdido a bênção. Então Paulo deixou bem claro: eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. E ele termina dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a palavra de arrebatamento, a palavra de ressurreição, a palavra do novo céu e nova terra, a palavra da vinda de Jesus, não são palavras não são palavras para colocar medo no crente, ao contrário, é para nos encher de esperança, nos encher de paz. Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, retenha firme a confissão da sua esperança. Você confia sim, você crê em Jesus sim, então retenha essa confiança, retenha essa confissão. Por quê? Porque o que te prometeu, ele é fiel, ele não vai falhar. Amém? Vamos para a parte 3 da nossa lição. Na parte 3, a esperança cristã como âncora da alma. Então nós temos uma âncora, né? Nossa alma não sairá da presença de Deus. Nós temos uma âncora, e essa âncora é a própria palavra do Senhor Jesus. Parte 3 aqui no item 1, nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Então esse é o propósito da âncora. E a Bíblia, ela deixa bem claro, né, que a nossa alma também precisa de uma âncora. Então o escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma e uma âncora segura, né, a âncora da alma segura e firme durante a nossa jornada cristã. Então nós temos que estar atentos, veja bem, para que por duas coisas imutáveis, tem duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, retenhamos firme a consolação. Nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então você aceitou a Cristo, você quer seguir a Cristo, então agora você vai ter que ficar firme. Por quê? Porque Deus é imutável, Deus não muda, Deus não mente. E diz assim: a qual temos uma como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele vence na cruz do Calvário, é rasgado o véu do templo de alto a baixo e é agora inaugurado um novo caminho para entrar no Santo dos Santos através do sangue do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele, e nós temos essa esperança. E essa esperança não é ilusória, não é um conto de carochinha, mas ela é viva no seu coração, e isso é chamado fé. E é isso que move você. Essa esperança, ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente. Então, nós precisamos ter o quê? Estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade espiritual. No item 2, por que a esperança do crente é a melhor? Por que a nossa esperança é melhor do que de outras religiões, vamos dizer assim, né? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança. Então, por isso que nós dizemos isso, porque Paulo deixou claro, ele disse assim, é que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando nós estávamos sem Cristo, nós não tínhamos esperança. Paulo deixou isso bem claro. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Então a esperança que o mundo tem é uma esperança vã. Então, por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, né, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação, e isso vai acontecendo por várias vezes, por várias gerações. Outros povos buscam pautar a sua esperança na astrologia, quiromancia, dentre várias outras práticas pagãs que a Bíblia condena. Mas a nossa esperança não
está também na política, em revolucionários que vão fazer promessas mirabolantes para mudar o mundo, para mudar isso, mudar aquilo. Não, a nossa esperança está na Bíblia Sagrada, a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo ela é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósitos. Então, por isso que nós temos essa esperança viva, como uma chama ardente em nosso coração. No item 3 aqui, da última parte, mantendo firme a esperança à luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza, porque nós temos a certeza da promessa, né? E essa promessa, ela deixa bem claro, ela diz assim, ó, amados, agora somos filhos de Deus, quer dizer, aceitamos a Cristo, passamos a ser filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, ou seja, nós ainda estamos nesse corpo carnal, terreno, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus levar a igreja para morar com ele, seremos semelhantes a ele, seremos semelhantes a Cristo. Ou seja, ele ressuscitou num corpo glorioso, teremos esse corpo glorioso, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, nós temos essa esperança, precisamos o quê? Nos purificar. Então, naqueles dias, os discípulos de Cristo, eles entendiam que o arrebatamento do Senhor, que a vinda do Senhor, ela estava iminente. Ela estava iminente. Por isso que os nossos irmãos ali de Tessalônica, quando uma pessoa morria, eles diziam assim, ah, coitado, agora morreu e não aguardou a vinda de Jesus. Por isso que Paulo explicou para eles, não, os que morrem em Cristo, eles vão ressuscitar. E nós estamos vivos, seremos transformados. Então essa esperança, ela está viva em nossos corações. Lucas 18:8 diz assim, digo, porém, que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Ou seja, Jesus Cristo, nós temos esses 2000 anos de cristianismo, 2000 anos anunciando o Evangelho de Jesus, ele vai arrebatar a igreja, nós não sabemos quando, mas será breve pelos acontecimentos que nós estamos vendo escatológicos. Mas alguém diz assim, ah, pastor, mas faz tanto tempo que eles falam do arrebatamento, isso não acontece, meu filho. Na época de Pedro já falava isso, Pedro disse assim, o que é feito da sua promessa, depois ele explica, olha, mil anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, ou seja, se tem 2030, fará 2000 anos de cristianismo, fará 2 dias que ele fez essa promessa na escatologia de Deus, mas ele vai cumprir. E outra coisa, e mesmo que ele demore, o tempo que ele demorar, nós vamos estar firmes, porque no dia de amanhã eu não conheço, eu posso partir para a eternidade, e partir sem Cristo é muito triste, é muito terrível. Então nós precisamos partir para a eternidade com Cristo, ou estarmos vivos, né, firmes com Jesus no arrebatamento da igreja. Conclusão, lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então entenda bem, o cristão, o crente, ele pode passar por qualquer dissabor nesta terra. Ah, mas será que o crente pode morrer de acidente? Ou, infelizmente morre. Será que o crente pode morrer de uma determinada doença? Infelizmente morre, porque o crente é humano, ele pode morrer de qualquer forma, só não pode morrer sem Cristo, só não pode morrer sem esperança. Então aqui nós sabemos, a história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória. Então essa vida é provisória, mas Cristo é a vida eterna e tem a vida eterna, e nós temos essa esperança, nós temos essa viva esperança, amém? Vamos para as nossas perguntas. De acordo com a lição e do ponto de vista bíblico, o que é esperança? É a confiança no cumprimento de uma grande expectativa, ou seja, uma expectativa boa. Pergunta 2, diante da viva esperança, para que estamos prontos? Nós estamos prontos para enfrentar os dissabores ao longo da nossa jornada. Isso é resiliência, o crente tem que ser resiliente. Pergunta 3, que tipo de livro a Bíblia é? A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo no coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa todas as coisas e que age a favor do seu povo. Pergunta 4, por que temos uma doutrina da esperança? A razão nós temos a doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição
dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Nós temos fé, temos esperança. Pergunta 5, à luz do Novo Testamento, o que podemos afirmar quanto à esperança cristã? Nós podemos afirmar que a segunda vinda de Jesus Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter a esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de sermos como Jesus é. Então Jesus ressuscitou no corpo glorioso e prometeu-nos dar esse corpo glorioso para toda a eternidade. Então aquele que morre em Cristo, ele aguarda o arrebatamento numa sala de espera chamada paraíso. Então ele vai estar no paraíso aguardando o arrebatamento. E nós que estamos vivos, na ocasião do arrebatamento, seremos transformados. Se morreram em Cristo, ressuscitam primeiro. Nós estamos vivos, somos transformados e vamos todos juntos encontrar com o Senhor nos ares. E Paulo diz: consolai-vos com estas palavras. Então que a sua esperança e a nossa esperança seja aumentada a cada dia, em nome de Jesus. Amém.